Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai primeiro corrigir a tarefa da aula passada. Então a gente vai resolver alguns exercícios, né? Recapitulando também não só a resolução em si, mas conteúdo, né? Resgatando o conteúdo anterior, conteúdo de máximos e mínimos de equações do segundo grau, tá bom? De funções do segundo grau, mais precisamente. E aí nós vamos resolver as questões e explicando passo a passo como que se chega aos resultados, tá? A primeira questão de ontem, ela envolvia o seguinte, ó. Sendo U igual a 2x menos 10 e V igual a 3x mais 21, em que x é uma variável real, obtenha o valor de x para o qual o produto U e V é mínimo. Aqui vale um detalhe importante. A palavra produto em matemática, na maioria das vezes, significa multiplicação, tá? É uma outra palavrinha que nós utilizamos para substituir o termo multiplicação. Então, olha só. Opa, faltou aqui o som, né? O K. Multiplicação. Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver essa questão? No item A, ele quer saber o valor de x. Então, aqui no item A, nós vamos calcular o x vértice, né? Que seria o x mínimo, tá? E no item B, ele pede o valor mínimo. Ou seja, ele quer o y vértice, o valor mínimo do produto. Então, como que a gente faz essa questão? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte, ó. A nossa função y, ela vai ser quem? Ela vai ser o produto UV, né? Então, nós vamos fazer U vezes V e descobrir o resultado. Como que chegaremos ao resultado? Simples, você pega o termo U, que é 2x menos 10. Como possui dois termos, tem que colocar entre parênteses para não errar. Vezes o termo V, que é 3x mais 21. Como são dois termos também, nós colocamos entre parênteses. E aí, depois disso aqui, nós fazemos a distributiva, tá? Então, y vai ser qual função? Vai ser a função 2x vezes 3x, 2 vezes 3, nós vamos pegar esse com esse. 2 vezes 3 dá 6, x vezes x, x ao quadrado. Agora nós vamos pegar o 2x vezes 21. 2 vezes 21 vai dar 42. E x, né? Não tem x para multiplicar, repete o x. Segundo passo, a distributiva do menos 10. Ó. Menos com mais dá menos. 10 vezes 3, 30. Não tem x, então repete o x do 3. Menos 10 vezes 21. Menos com mais dá menos. 10 vezes 21, 210. Tá? Observe que multiplicar por 10 é só acrescentar um zero no final da conta. Agora nós estamos quase chegando numa função do segundo grau, né? Falta só a gente subtrair o termo central. Então, y é igual a 6x² mais 42 menos 30, 12. 12x menos 210. Como que a gente faz para chegar no resultado, né? Agora, isso aqui tudo que eu fiz até agora não resolveu a letra A e nem a letra B, tá? Isso que a gente fez agora foi só organizar a nossa equação para a gente poder saber quem é o A, no caso aqui vale 6, quem é o B, no caso aqui vale 12, e quem é o C, que nesse caso aqui vale 210, tá? Então esse é o valor do A, do B e do C. Vamos resolver a letra A agora. A letra A é para a gente calcular o valor de x, ou seja, x vértice, que a gente já sabe que é menos b sobre 2a, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o x mínimo, tá? Ele vai ser quem? Menos b sobre 2a. Aí eu observo aqui, ó, o b é 12 e o a é 6. Então, vai ficar menos 12 sobre 2 vezes 6. E 2 vezes 6 é 12. Então, fica menos 12 sobre 12. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Deixa eu limpar aquilo ali. Aqui, ferramenta de apagar. Vamos lá. Então, aqui, menos 12 sobre 12 vai dar menos 1.
volátil. Dá menos 1. Esse aqui é o x mínimo, tá? A gente resolveu a letra A. Letra B. Observe que a resolução em si da questão ela é bem pequena, tá? Às vezes o mais complexo mesmo é você organizar a tua função. Para organizar a função, às vezes demora muito mais do que para resolver. Observe que a resolução é bem simples depois que você sabe quem é o A, o B e o C, tá? Agora, o C de certa forma a gente nem precisa usar, né? E quem seria o y mínimo? Como eu ensinei na última aula, a gente tem duas maneiras de calcular o y mínimo. Usando o menos delta sobre 4a ou usando a própria função, tá? Nesse caso, como a gente já calculou o b, a gente pode utilizar, nesse caso aqui, tá? Nós podemos utilizar a própria função, ou seja, é 6 vezes menos 1 ao quadrado mais 12 vezes menos 1 menos 210. Agora é só resolver essa continha aqui que é bem simples, ó. 1 ao quadrado é 1, né? Negativo ao quadrado fica positivo, então vai ficar 6 aqui, menos 12, menos 210, tá? Aí aqui para não perder tempo, eu vou logo usar uma calculadora, tá? É só fazer aí 6 menos 12 menos 210, o resultado é menos 216, tá? Menos 216, esse é o valor mínimo do produto, tá? De U e V. Então, esse é o valor mínimo dessa função, tá bom? Lembrando que uma outra alternativa para calcular esse cara seria utilizar o menos delta sobre 4a. Só que como eu mencionei com vocês, se você já calculou o x, usa a própria função, porque se você for calcular aqui vai dar mais trabalho, vai dar mais contas para você estar calculando, para você estar resolvendo. Então, às vezes é mais viável resolver, né, através da função mesmo, tá bom? Alguma dúvida aí referente à questão 1, pessoal? Eu tenho. Por que que o mais 12 passou para baixo como menos 12 Porque, ó, na letra B? mais com menos, menos. 12 vezes 1, 12. Certo? Mas o menos um já não se resolveu ali dentro do parênteses? Não, mas esse daqui é uma conta, esse aqui é outra conta. É separado. Você vai primeiro Uhum. multiplicar para depois subtrair. É a regra de resolução de expressão numérica. É aquelas Uhum. continhas que a gente aprende a fazer. A gente segue a primeira ordem. Primeiro resolve a potência. Menos 1 ao quadrado é 1, positivo. 1 vezes 6, 6. 12 vezes menos 1, ó, mais com menos, menos. 12 vezes 1, 12. E o 210 eu repeti. Então seguem só a ordem das operações. Ok? Ok. Então vamos lá. Questão 2. Ó. Questão 2 informa para a gente o seguinte. A empresa WQTU Cosméticos vende um determinado produto cujo custo de fabricação de cada X unidades é dado por 3x² mais 232. E o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 216. A empresa vendeu 10 unidades do produto, contudo a mesma empresa deseja saber quantas unidades precisa vender para que o lucro seja máximo. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para que a obtenção do lucro máximo é... Então aqui a gente tem duas observações. A primeira é, a gente tem o custo, tá? Então vou até colocar aqui, ó, o custo, eu vou colocar aqui a letra C, ele vale 3x² mais 232 e ele fala que o preço da venda é de 180x
menos 216. Ele informa que vendeu 10 unidades, mas isso aqui, ó, dele vender essas 10 unidades não vai servir para nada no nosso cálculo, tá? Isso aqui é só uma informação complementar, mas que não serve de nada para o nosso cálculo. Por quê? Porque aqui o que a gente precisa entender é, ele quer saber qual a quantidade máxima de unidades, tá? Ou seja, se ele quer saber a quantidade máxima e a quantidade máxima de unidades é dada pela letra X, ou melhor, não a quantidade máxima, né? Mas sim as unidades são X, então a gente quer saber qual é o valor de X, que já está indicando para a gente a resposta, né? A gente quer saber qual que é o valor do X máximo, né? Ou seja, nós vamos calcular o menos B sobre 2A. Aqui não precisa calcular qual seria o lucro máximo. Dá para fazer, mas não é necessário para esta questão, tá? E aqui vai o detalhe das questões que a gente fez ontem, ó. Lucro, pessoal, é o valor que você fatura, o valor que você ganha nas vendas, menos o custo que você obteve para poder chegar a esse produto, tá bom? Então, o lucro, ele vai ser uma função de X, tá? A venda é 180x menos 116 menos o custo. O custo, como ele está negativo na frente, é importante que vocês sempre levem o parênteses e depois vocês façam um jogo de sinal aqui com esse menos, tá? Porque se vocês não fizerem isso, existe uma possibilidade muito grande de vocês errarem, tá? Então, tomem cuidado com os termos que vêm com o sinal de menos na frente, ó. Menos com mais dá menos, então vai ficar menos 3x quadrado, e menos com mais também dá menos 232. Agora eu vou organizar essa função aqui no formato, né, no modelo padrão que nós estamos mais acostumados, ó. Menos 3x quadrado na frente, 180x menos 116. Deixa eu pegar um calculador aqui e fazer rápido, ó. Então nós temos aqui menos 232 e menos 116, o resultado vai dar menos 348, tá? Só somei este com este, tá? Essa aqui é a função lucro. Isso aqui não resolve ainda a nossa questão, porque nós queremos saber qual que é o x máximo. Para isso vai ser bem tranquilo, né? Basta vocês identificarem que o A vale menos 3, o B vale 180 e o C vale menos 348. Então nós temos o valor das constantes, né, das incógnitas, dos coeficientes. Agora é só calcular o x mínimo, que é bem tranquilo, máximo na verdade, né? Que aqui, por mais que sejam interpretações diferentes, a fórmula, né, é a mesma, tanto para o máximo quanto para o mínimo, tá? Então é menos b sobre 2a, menos 180 sobre 2 vezes menos 3. Esse aqui é o valor máximo, tá? Menos 180 em cima e embaixo menos 6. Menos com menos vai dar mais, 180 dividido para 6, 30. Ou seja, 30 unidades. Para você conseguir um lucro máximo com essa configuração indicada por essa empresa, você precisa de 30 unidades, tá bom? Então observem os passos. Primeira coisa, ó, questão 1, arrumar a função. Questão 2, arrumar a função. Segundo passo, indicar A, B e C. A, B e C. Terceiro passo, calcular o x mínimo. Calcular o x mínimo. Aqui tem um passo a mais que seria calcular o y mínimo, e nesse caso aqui a gente poderia calcular o y máximo se nós quiséssemos. Como? Para calcular o y máximo, a gente pega e substitui 30 nessa expressão aqui, ó. Então ficaria menos 3, não é para responder, tá? Já acabou aqui, mas se você quisesse calcular, seria menos 3 vezes 30 ao quadrado, mais 180 vezes 30, menos 348, tá? Para chegar logo o resultado aqui sem enrolação, né? Vou usar aqui a calculadora. Vai ficar, teremos menos 3 vezes 30 ao quadrado, mais 180 vezes 30, menos 348. Tá? O resultado, gente, vai dar 2.348
352. Aí aqui a gente não sabe dizer que tipo, né? Que tipo de valor está associado a esse produto. Se for reais, se o lucro for em reais, só em reais, isso aqui é R$ 2.352 de lucro, tá? Se for, por exemplo, em R$ 1.000, isso aqui seria R$ 2.352.000, tá? Então, depende de como é a configuração dessa expressão. Ele não fala muito bem pra gente, né? Na verdade ele não fala como é que é, mas seria basicamente isso, tá? Agora vamos para a questão 3. Na questão 3 eu deixei aqui já a imagem pronta, só para eu não precisar desenhar aqui, tá? Se bem que na verdade o único acréscimo que teria aqui é o 14 menos h aqui. Vamos lá. Considere um triângulo ABC e inscrito nele um retângulo conforme a figura. A altura do triângulo é 14, ó. 14. E a altura do retângulo é h. É uma variável que a gente não sabe qual é. A base do triângulo é 20 e a do retângulo é x. Também não sabemos, tá? Nada sobre o retângulo. Só sabemos que ele está aqui dentro. Aí a letra A ele pede o seguinte, ó. Obtenha h em função de x, ou seja, nós vamos fazer o h como sendo uma função f de x, tá? O h seria o nosso y. Ele pede o domínio dessa função. Primeira coisa que a gente tem que analisar assim, de certa forma, pessoal, é que se eu vou diminuindo o x, eu posso aumentar o h. Por exemplo, ó, se eu diminuir o x para cá, o meu h aumenta e o x diminui, tá? Da mesma forma, eu posso diminuir a altura aumentando a base. E como a gente tem variáveis, isso pode acontecer de maneira bem tranquila. A questão é, primeiro, nós vamos montar a expressão e depois a gente vai calcular o x para que a área do retângulo seja a maior possível, ou seja, se eu tenho que diminuir o x ou aumentar o x para que a área desse retângulo aqui seja maior, tá? Imaginem isso como um problema em que você vai construir uma casa num terreno todo desregular e você quer saber, por exemplo, qual o tamanho do lado da casa e referente ao comprimento e a largura da casa, para que o tamanho da minha casa em termos de área seja a maior possível, tá? Isso seria um problema interessante a gente resolver e poder encontrar a solução para um problema bem chato. Como que a gente vai fazer então para encontrar o valor de h, tá? Em termos da área? É bem tranquilo, pessoal. Aqui a gente só nós analisarmos o seguinte detalhe. Gente, ó, nós vamos fazer comparação de triângulos. Apesar de que vocês podem acabar achando que nós vamos fazer essa comparação do triângulo com retângulo, nós vamos fazer aqui, ó. A comparação vai ser feita aqui. Nós vamos considerar o triângulo menor, tá? Que seria esse daqui, o AED. E depois nós vamos comparar com o triângulo total, tá? O maiorzão, o triângulo que vai do AB, BC e CA, tá bom? Então, como que vai ficar essa comparação? Ela vai ficar da seguinte maneira, ó. O triângulo menor tem essa altura, ó. Então, é 14 menos H. Então, essa é a altura do triângulo menor. Então, a altura do triângulo menor sobre a altura do triângulo maior, que é 14, isso aqui é igual a quem? A base do triângulo menor, vocês estão vendo aqui, ó, que é x, que é o mesmo dessa parte aqui do retângulo, sobre a base do triângulo maior, que é 20. Então, feito isso, nós temos o valor aí do nosso, como é que chama, meu Deus? Da nossa relação aqui do teorema de Tales aplicado em triângulos, tá? Então, altura menor sobre altura maior, base menor sobre base maior. Nós queremos saber o h em função de x, então a gente tem que isolar o h. Então, nós vamos passar o 14 para o outro lado multiplicando. Então, nós teremos 14 menos h igual a 14x. Aí eu não vou passar o 20 para o outro lado multiplicando, como se estivesse multiplicando cruzado, porque a nossa proposta não é fazer isso. A nossa proposta é simplificar, né? Chegar só no h.
gente vai fazer aqui? Nós vamos dividir por 2 agora em cima e embaixo para simplificar essa expressão aqui. E aí nós teremos 14 menos h igual a 7x sobre 10. Agora nós vamos pegar esse 14 aqui, ou melhor, nós vamos passar o h para cá, ele vai vir para cá somando, e nós vamos passar esse 7x menos 10 sobre 10 para cá subtraindo. Deixa eu fazer aqui o restante da conta, né? Depois eu vou organizar só o resultado aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, 14 menos 7x sobre 10 igual a h. Ele vai passar para o lado positivo, tá? Aqui nós vamos... vou começar de novo aqui a letra A, nessa parte de baixo aqui, só organizando aqui o resultado final, tá, gente? Ó, 14 menos h sobre 14 é igual a x sobre 20, tá? Só por causa do espaço. Então aqui a gente chegamos nesse resultado aqui, ó. Vou logo com multiplicar cruzado aqui normal, que aí vai ficar mais tranquilo. Nós teremos 14x igual a 20 vezes 14, ó. 2 vezes 14 é 28, aí acrescento 0, menos 20h. Pronto. Como a gente quer isolar o h, nós vamos passar o h para esse lado aqui, ó. Então vai ficar 20h positivo, e aí 280 menos 14x, tá? Como todo mundo aqui é par, nós vamos poder dividir por 2 todo mundo aí nessa expressão. Então, ao se dividir por 2, nós obteremos o resultado seguinte, ó. Deixa eu por aqui. Nós obteremos o seguinte resultado para essa expressão. 20 dividido por 2 dá 10, então vai ficar... Vem para cá. Vai ficar 10h igual 280 dividido por 2 vai dar 140 menos 7x. Aí a gente pega o 10 e passa dividindo. Ou seja, isso aqui vai ser 140 menos 7x sobre 10. Então observe que a gente chegou na redução do h, tá? A gente resultou na solução do h. Aí ele pede o seguinte: qual que é o domínio, né? Ele pede o domínio dessa função. Qual que é o domínio dessa função? É muito tranquilo da gente observar, ó. Porque é o seguinte, tá vendo que a altura é 14 e tá vendo que a base é 20? No caso aqui, pessoal, a base, né, que é o x, que o domínio vai ser o x, ele vai ser o seguinte conjunto, ó. Vai ser o x pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Mas ele não pode ser todos os números reais, porque ele tem que ser no mínimo 0, tá? E no máximo ele pode ser 20, ele não pode ultrapassar 20. Na verdade, ele não pode nem ser 20, né? Porque se ele for 20, ele deixa de ser um retângulo e passa a ser só uma linha. E se ele for 0, né, a altura vai ser só uma linha. Então, tem que ser maior do que 0, porém menor do que 20. Ele não pode ultrapassar esses limites, tá bom? Então, esse aqui é o domínio. E aí, para o item B, é pedido para a gente calcular o valor x para que a área seja máxima. Só que, para a gente calcular a área máxima, a gente primeiro precisa fazer a área. Lembre-se, a área de um retângulo é base vezes a altura. A base é x. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa altura e vamos substituir aqui, ó. Então, a área é igual a x que multiplica a base, 140 menos 7x sobre 10, tá? E agora nós vamos fazer a distributiva do x aqui dentro, ó. Então a área vai ser 140x, aí eu vou colocar separado sobre 10, tá? E vou separar os dois, ó. Menos x vezes 7x, 7x quadrado sobre 10. E aí eu separei em duas parcelas. Por quê? Ó? Porque aqui eu vou poder simplificar esse carinha. E aí a área vai ser... Eu vou colocar isso na frente porque está com x quadrado. Ó, menos 7 décimos, tá? X quadrado. Mais 14x, porque eu simplifiquei o zero. Por que eu fiz isso? Para que vocês possam identificar que o A
é menos 7 décimos. Eu posso colocar aqui na forma de fração, ou eu posso deixar na forma decimal, menos 0,7. Eu vou deixar 0,7 porque ele não é uma dízima periódica e aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem na hora de resolver. O B vale 14 e o C vale 0, porque não aparece o C aqui nessa expressão, tá? Esse aqui é o A, B e C. Só para finalizar essa questão, nós precisamos calcular quem? O x vértice, né? Que no caso vai ser o x máximo para a área máxima. E aí é só substituir na fórmula, gente, ó. É menos b sobre 2a. O menos b vale 14, então vai ficar menos 14 sobre 2 vezes a, ou 2 vezes 0,7. Se você notar, vai ficar menos 14 e 2 vezes 0,7 vai dar menos 0, menos 1,4, tá? Deixa eu arrumar aqui. Menos 1,4. Portanto, menos com menos vai dar mais. O resultado vai ser 10, tá? Então, o resultado aqui de x é 10. Observem que dá trabalho fazer esse cálculo, que a gente precisa resolver várias coisas, né? Primeiro, nós precisamos encontrar qual é o valor de h em função de x. Depois, calcular o cálculo da área, né, da fórmula da área, chegando numa função do segundo grau, identificar o A, B e C, e depois que a gente vai calcular o x máximo, tá? Isso aqui é uma questão que seria bem parecida com problemas da vida real, que são problemas que você precisa organizar várias ideias, verificar qual fórmula melhor se encaixa para resolver o problema. Aqui a gente já sabe qual é a fórmula que a gente precisa resolver, mas na vida real seria bem parecido com esse pontinho aqui, tá, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, vamos para a aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o triângulo retângulo, tá? Inclusive, até aconselho vocês depois darem uma passadinha lá no canal. Eu postei um vídeo que eu dei aula pro terceiro ano desse conteúdo que eu vou dar aula para vocês agora de triângulo retângulo, tá? Então, se vocês quiserem depois dar uma passada lá, dar uma conferida, porque já vai ser um auxílio, outro auxílio para vocês referente a esse conteúdo, tá? É bem interessante. Até porque a abordagem do terceiro ano é um pouco diferente, mas vai ser legal vocês verem também. Tá bom? Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Vou colocar aqui em cima, que aí as fórmulas que nós vamos estudar hoje, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Basicamente é o seguinte, ó. A gente tem algumas medidas do triângulo retângulo e nós vamos relacionar com as relações métricas do triângulo retângulo, tá? Eu vou separar ele aqui. E aí vou colocar as fórmulas para vocês, e aí depois a gente vai fazer alguns exemplos referentes a ele, tá? Primeira coisa é o seguinte, ó. Um triângulo retângulo ele pode aparecer de diversas maneiras diferentes, como por exemplo essa aqui. As medidas tradicionais do triângulo retângulo, deixa eu pegar uma cor aqui, um azulzinho, olha só, são as medidas da hipotenusa, tá? Esse aqui é a hipotenusa, tá bom? Os dois catetos C e B. Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, mas como que o senhor sabe que a hipotenusa é o A? Lembre-se, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus do triângulo retângulo, tá? Essa linha que passa aqui no meio, que está sendo chamada de H, ela nada mais é do que a altura do triângulo, tá bom? Esse M e esse N, eles são os lados referentes quando você corta a altura do triângulo. E isso traz algumas relações métricas bem importantes para a gente, tá? Então, se você quiser analisar esse triângulo, você poderia analisar ele da seguinte maneira. Deixa eu fazer ele mais bonitinho aqui. Pronto. Ó, vou deixar ele mais aqui embaixo, ó. E aí tem duas maneiras mais triviais de nós analisarmos esse. Uma maneira sem essa parte central do meio,
tá? Só com os valores externos. E qual que é a característica desse triângulo de cima aqui? É o triângulo tradicional que vocês estão acostumados. A partir desse triângulo aqui, a gente só tem uma relação básica. Qual é? Hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que são os dois catetos do nosso triângulo retângulo. Lembre-se que a hipotenusa, ó, ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse aqui é o famoso teorema de Pitágoras, que vocês já estão bem acostumados a fazer ele, tá? Então, o teorema de Pitágoras. Certo? Mas se nós utilizarmos a altura aqui, nós podemos quebrar ou desmembrar o nosso triângulo em dois outros triângulos menores, formando dois triângulos retângulos, tá? Aqui nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras em ângulos, mas a gente não vai fazer isso porque a gente já tem a fórmula aqui. Na verdade, a gente vai introduzir outras fórmulas. Por exemplo, vocês vão perceber que o B, tá? Esse Bzinho aqui, ó, ele pode ser utilizado para calcular, por exemplo, o seguinte. Lembrem-se que o n, ó, o a aqui, ele é o total. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, por exemplo, b ao quadrado, uma nova fórmula para a gente. Ele é igual a n vezes a, tá bom? Eu não vou explicar para vocês como que a gente chega nessas fórmulas, porque a gente tem outros problemas para a gente resolver, tá? Então eu não vou mostrar para vocês como que a gente organiza as fórmulas aqui, as expressões, todas elas, e vai organizando elas até chegar nessas 4 fórmulas que vão ser colocadas aqui para vocês, tá? Eu não vou explicar passo a passo por causa do nosso tempo, mas depois eu passo um vídeo lá para o YouTube e deixo arquivado lá, só para vocês poderem ver como que chega nessas expressões, tá? Não é difícil, dá um certo trabalho, né? Porque a gente tem que primeiro montar todas as regrinhas. Ó, por exemplo aqui, ó, eu sei que c ao quadrado é h ao quadrado mais m ao quadrado, por causa do teorema de Pitágoras. Aqui, b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. Aí você tem as relações aqui. E aí você vai juntando uma a uma até chegar nessas 4 expressões aqui. Mas a gente não vai seguir essa ideia. A ideia aqui, gente, é nós entendermos que nós temos estes problemas que envolvam as relações métricas do triângulo. E aí a gente pode utilizar essas fórmulas para encontrar determinados valores, tá? Eu vou pegar alguns exemplos aqui para a gente estar fazendo. E aí vocês vão perceber que não é tão complexo assim, mas a gente precisa, claro, ter, digamos assim, as fórmulas do lado para a gente poder saber qual que vai ser a correta, tá? Deixa eu pegar aqui alguns exercícios. Deixa eu ver. Isso aqui não é legal. Bom, enquanto isso, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, todo mundo tá de boa. Bom, vamos fazer aqui uns 3 exemplos, tá? Os exemplos que eu estou pegando tá no site matematicabasica.net, tá? Pois, se vocês quiserem ver esse site aí, tem outros exercícios bacanas para vocês estarem olhando. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro exemplo. Vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Calcule a altura do triângulo. Nós temos aqui o valor do m e do n, tá? Deixa eu ver aqui, ó, seguindo essa mesma dica, ó, do m, do n e da altura. Ó, qual que é a fórmula que envolve a altura, o m e o n, tá? Se vocês observarem, essa aqui, ó,
a altura ao quadrado é m vezes n, tá? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui para resolver, ó. Então, a altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado é igual a 6 vezes 12, tá? Ou seja, h ao quadrado vai ser 6 vezes 12, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7, 72. Então, a altura é igual a raiz quadrada de 72. Problemas de triângulos, quadrados, retângulos, problemas geométricos, a gente não precisa usar a parte negativa da raiz. Lembre-se que aqui seria mais ou menos raiz de 72. Mas nesse tipo de problema nós não precisamos fazer isso. Quando vocês chegarem nessa expressão aqui, em que você não tem uma raiz quadrada exata, verifique se é possível simplificar a raiz, tá? Então, faremos o seguinte, ó, 72 dividido por 2, que vai dar 36, dividido por 2, que vai dar 18, divide por 2, que vai dar 9, divide por 2, que vai dar 3, e divide por 3, que vai dar 1, tá? Se você... por 2 não, que é 3. Se vocês acharem melhor, vocês podem pensar o seguinte, tá vendo o 36 aqui? Ele tem raiz quadrada exata, então você pode escrever assim, ó, a altura, ele é 36 vezes 2. Por quê? Porque 36 vezes 2 é 72, tá? Então, você pode finalizar assim, ó. Raiz de 36 é 6, raiz de 2 não é exata, então fica 6 raiz de 2. Então, essa aqui é a altura do triângulo, tá? Então, dá para fazer dessa forma, seguindo esse raciocínio. Vamos pegar outro exemplo aqui, para ficar mais claro essa ideia, tá? E deixa eu copiar logo um outro aqui. A gente vai fazer esses 3 exemplos agora, tá? O primeiro a gente já fez. Agora veja essa questão, ó. Nós temos aqui essa medida, nós temos esse cateto aqui que vale 16, ó, esse aqui. Nós temos a hipotenusa aqui que vale 18 e nós temos esse carinha aqui que vale x, tá? Bom, a gente tem que relacionar o seguinte, ó. O lado maior, que seria o A, tá? Se a gente comparar com essa expressão aqui, ó, seria o A, nós temos o A, o B e o N. Então percebam que a fórmula que tem A, B e N é essa aqui, ó. Então B ao quadrado é N vezes A, ou seja, esse lado é o menor vezes o maior. Então é isso que a gente vai utilizar aqui, ó. 16 ao quadrado, que seria o B, tá? Então, vou colocar aqui a fórmula para depois vocês comparar. B ao quadrado, esse aqui é o B, esse aqui é o N e esse aqui é o A. É igual a N vezes A. Ou seja, vai ser x vezes 18. 16 ao quadrado, se eu não me engano, é 256, tá? Isso aqui é igual a 18x. Então, é só passar o 18 dividindo. Então, 256 dividido para 18 vai ser igual a x. 256 dividido para 18, não faço a mínima ideia. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Melhor, né? 16 vezes dividido para 18 não vai dar o número exato, tá, gente? Vai dar 14,22222. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos simplificar por 2 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai dar 128 dividido para 9, tá? Então, esse aqui é o valor de x. 128 por 9. Se você quiser utilizar o valor aproximado, isso aqui vai dar 14,2, tá bom? Às vezes é útil a gente saber como que transforma o número decimal, só você pegar isso aqui, ó. Vai dar 1, vai sobrar 3, aí abaixo 8. 38 dividido para 9 vai dar 4, porque 4 vezes 9 é 36. Aí sobra 2, aí coloca um 0 aqui, uma vírgula. Vai dar 3, 3 vezes 9, vai dar 2, né? 2 vezes 9, 18, sobra 2. E assim vai ficar nesse ciclo. Coloca o 0, coloca um 2 aqui, é 18, sobra 2 e tal, tá? Por isso que eu deixo na forma de fração, porque vai dar uma dízima periódica, uma dízima bem finita. E aí, último exemplo, determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa
Nós queremos saber esse x, a altura, o m e o n. A única coisa que a gente sabe é os catetos 9 e 16, tá? Bom, como que a gente vai fazer para calcular todas essas variáveis, né? A gente vai olhar aqui na fórmula e vai comparar o seguinte, ó. Eu só tenho, nesse problema aqui, eu só tenho o B, só temos o C e o B, tá? Nós precisamos calcular o A, várias outras coisas. Para calcular o A, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos começar calculando o x, tá? Então, primeiro é o x, ó, x quadrado. Deixa eu fazer ele aqui. Ó, x quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá bom? Que seria o a, tá? O x aqui é correspondente a. Deixa eu colocar um a aqui primeiro, depois eu coloco o x, que é o a. Então, substituindo, fica x ao quadrado igual a 16 ao quadrado, que é o b, mais 9 ao quadrado, que é o c. Observem que 16 ao quadrado dá 256, a gente fez agora há pouco, e 9 ao quadrado, 81. Então, x quadrado vai ser igual a 256 mais 81 vai dar 337, que não dá um número com raiz quadrada exata. Tá? Deixa eu ver se tem como a gente simplificar. Vai dar 10, 13. Acho que não tem como. Deixa eu ver se é divisível por 7. Não dá para dividir por 7. Deixa eu ver. 337 dividido por 11. Também não dá. 337 dividido por 13 também não vai dar. Então eu acho que ele não vai ter. Não dá por 17 também. Professor, Oi. a Bárbara, ela disse que não tá conseguindo entrar na chamada, que ela tinha caído por culpa da internet. Ok. Ela tá usando dados móveis. Beleza. É ruim, né? Mas nesse caso aí não tem nem como a gente ajudar ela, né? Bom, pessoal, então vou passar esse expoente para o outro lado aqui, tá? Na forma de raiz. E eu acredito que não tem aqui raiz quadrada associada a ele. Eu vou ver se tem na calculadora, se ele tem raiz quadrada exata. Eu acredito que não. 37 não tem raiz quadrada exata. Não tem. Tá? E não tem como simplificar. Então x seria isso aqui, tá? Esse seria o valor de x aqui. Eu acho que aqui, se aqui fosse outro número, até dava, tá? Mas se fosse um 8 aqui, daria. Que ficaria 8, 9 e aqui 10. Mas aí não, nesse caso não tem como nós chegarmos ao resultado, já que o carinha que fez deixou assim, né? Criou dessa forma. Agora vamos ver o próximo passo. A gente já fez aqui o x, né? Nós temos que encontrar, por exemplo, o h ou o z e o y. Bom, a gente precisa, na nossa linguagem que nós usamos na nossa apostila, nós encontramos o a. Falta encontrar o h, o m e o n, tá? Nós temos o a, b e c. Se eu tenho o a e o b, eu posso calcular o n, que seria, nesse caso aqui, o y, tá? Utilizando essa fórmula de cima, b quadrado é n vezes a. Então eu vou usar ela, ó. Vou escrever ela aqui, ó. B quadrado é n vezes a. Nesse caso aqui o b é 16, ó. Então 16 ao quadrado. O n aqui é o y. E o a é a raiz desse cara aqui, ó. 16 ao quadrado é quanto? 256, tá? Igual a raiz de 333 y. Só que o y não está dentro da raiz, tá? Tá fora. E é só passar dividindo, ó. O y vai ser 256 dividido por 337, tá bom? Deixa eu pensar aqui. Bom, vai ser essa coisa feia aqui mesmo, tá, gente? Se eu for usar o valor aproximado, deixa eu usar um valor aproximado, tá? Se eu usar o valor aproximado, vai ficar assim, ó, 18,36, tá? Isso vai ficar mais bonitinho do que essa raiz aqui. Para essa questão,
calcular. Se fosse pelo menos raiz de 2, raiz de 3, mas raiz desse número bem alto aí vai ficar estranho. 18,36. Deixa eu logo apagar tudo que é mais fácil. Então aqui vai ficar y. Eu vou passar isso aqui dividindo. 256 dividido por 18,36. Tá? Aí o resultado vai dar quanto? Deixa eu calcular aqui na calculadora. 256 dividido para 18,36. O resultado é 13,94. Vou deixar aqui 13,9, que aí vai diminuir o nosso trabalhinho. 13,9 vai ser o valor de y. Agora a gente vai calcular o valor de z. Da mesma forma que a gente usou o b aqui para calcular o valor de c, nós vamos calcular, vamos usar o c ao quadrado é igual ao lado menor sobre a hipotenusa maior. No caso é m vezes a, tá? Que seria essa fórmula aqui agora. Então, bom, para calcular em si é bem simples, vai substituir o c aqui é representado pelo 9, então 9 ao quadrado é igual a m, que seria o z, vezes o a, que seria o x, tá? 18,36. É só passar para o outro lado dividindo, então fica 9 ao quadrado dividido para 18,36. 9 ao quadrado é 81. Então fica 81 sobre 18,36. E aí eu vou usar a calculadora para a gente chegar logo ao resultado. Tá? 81 dividido para 18,36. Que dá 4,4. Tá? Então z é 4,4. Então se você somar 4,4 com o 13,9, você vai ter o valor aproximadamente 18,86. É claro que não é igual porque a gente está aproximando valores. E esse é o problema de aproximar valores. Eles não correspondem exatamente aos valores totais. Tá? Para encontrar a altura, tem várias formas que a gente pode estar utilizando. Tá? Eu vou estar utilizando essa aqui. H ao quadrado é m vezes n, tá? Para ser mais rápido. Então, h ao quadrado é m vezes n. Só que nesse caso aqui, o m vale o 4,4, que seria o y, o z, vezes o y, que vale 13,9. Multiplicando isso aí, 4,4 vezes 13,9, o resultado vai dar 61,16. Tá? Esse aqui seria o resultado do nosso probleminha. Pessoal, alguma dúvida? E aí observe, né? A gente encontrou todas essas quatro variáveis, ó, x, y, z e h. É claro que se fosse eu montando essa questão, se eu tivesse criado, né, eu não teria colocado esses números aqui, o 9 e 16. Eu teria colocado outros números para que esses valores que aparecessem aqui não ficassem com essa raiz tão alta aqui, tá? Porque essa raiz quadrada alta aqui, o raiz de 337, ele dificulta o nosso probleminha, né? Ele deixa mais difícil o nosso problema, mas não tão complexo assim que não dê para fazer. Claro que quando envolve muito número decimal, o cálculo manual ele fica muito pesado, ele fica muito chato de ser feito. Por isso que a gente recorre geralmente ao uso de calculadora. Mas o ideal seria números inteiros para ficar mais fácil de calcular, porque o propósito não é que fique difícil de vocês calcularem, tá? O propósito é que vocês entendam como que se calcula e apliquem isso, tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar enviando agora as atividades para vocês. Espero que vocês entrem no Maestro, façam as atividades que estão lá, tá bom? Daqui a pouquinho, vocês já podem entrar já. Eu vou só fazer chamada com vocês. Eu encerro aqui, vou encerrar agora a gravação, tá bom? E aí, qualquer dúvida, pessoal, vocês entrem em contato comigo, viu?